Shalom, pessoal. Pessoal, vamos ler o Salmo aqui 18, e diz assim: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristeza de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, tristeza do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram, se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele, abaixou os céus e desceu, a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, e o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. E ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva brasa de fogo, e o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasa de fogo. Mandou as suas setas, espalhou, multiplicou raios, e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrará sincero. Com o puro te mostrará puro, e com o perverso te mostrará indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos aqueles que neles confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram ou quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de ter-os consumido ou de ter dado cabo neles. Atravessei-os de sorte que não os puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Destes-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não ouvem que os livrasse, até o Senhor, mas ele não lhe respondeu. Então esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas, livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça do gentil. Um povo que não conheci me servirá. E ouvindo a minha voz me obedecerão os estranhos e se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo dos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente sujeito os povos debaixo de mim, o que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Assim que é, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandeceste a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Amém? Queridos, presta atenção. Esse salmo, eu sei que não vai dar para fazer o que eu quero fazer. Eu queria poder meditar nele completo, em todos os versículos aqui, explicando detalhe por detalhe. Mas não vai dar tempo, porque eu quero mandar esse vídeo aqui lá pro TikTok, e vai ficar muito grande se eu fizer isso. Mas eu vou dar uma resumida aqui o máximo que eu posso, tá? Esse salmo aqui está falando de uma guerra espiritual, de uma guerra psicológica, de uma guerra na nossa mente. E o salmista diz assim, olha, ele começa dizendo, eu te amarei ao Senhor, fortaleza minha. Por quê? Porque ele já conseguiu a vitória. Tá? Quando você consegue a vitória, então ele já começa o salmo adorando a Deus, porque ele já tinha passado por esse processo.
E ele diz por que ele passou. Ele diz, olha, por que eu passei? Porque o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu refúgio. Não há como você vencer as guerras psicológicas, mental, as guerras espirituais, se você não tiver essa compreensão de quem Deus é para você, de quem Deus é na sua vida. Ele diz, ele é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, é o meu Deus, é a minha fortaleza. E eu confio nele, tá? E então ele já declara, olha, eu só venci essa guerra por causa disso. Aí diz assim, olha, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Ele disse, quando os meus inimigos vêm contra mim, quando os meus inimigos se levantam, a primeira coisa que eu faço é invocar o nome do Senhor. E quando eu faço isso, os meus inimigos simplesmente, eles desaparecem. Entendeu? Por quê? Porque em muitos momentos os inimigos estão aqui, ó, na nossa mente. Não são inimigos de fato e de verdade. Satanás usa todo o sistema e coloca na nossa cabeça coisas, medo, pavor, terror, para que a gente não continue. Ele está dizendo, então eu invoco o nome do Senhor e eu fico livre. Então invoca o nome do Senhor para você ficar livre. Aí ele diz, tristeza de morte me cercaram. Querido, aqui é um resumo claro de alguém que estava com uma angústia tão grande que chegou a pensar em tirar a sua própria vida. É isso que Davi está dizendo aqui, ó, tristeza de morte me cercaram. Sabe aquela angústia, aquela depressão, aquela tristeza profunda? Ele diz, torrentes de impiedade me assombraram. Ele pensou em se matar, em se suicidar. Aí diz, tristezas do inferno me cingiram. Laços de morte me surpreenderam. Tá vendo? É um quadro aqui de suicida. É um quadro de suicida. Ele diz, não, mas na angústia, olha só, na dor, eu invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. E desde o seu templo ele ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Quando ele clama ao Senhor, alguma coisa começa a acontecer no reino espiritual. E tudo que ele fala agora, a partir do versículo 7 em diante, parece uma ficção. Parece aqueles filmes que você assiste, né, aquelas guerras de deuses, entendeu? Parece isso. Ele diz, olha, então a terra se abalou, tremeu os fundamentos do monte, também se moveram, se abalaram, porquanto o Senhor se indignou. Houve Deus mexeu nas estruturas, tá? Os montes, os mares, os ares, a terra, tudo foi agora abalado, porque Deus veio para guerrear a guerra de alguém que estava pensando em se matar de tanta angústia que estava passando. Aí diz, abaixou os céus, desceu a escuridão, estava debaixo dos seus pés. Ele começou a pressionar as trevas. Deus começou a entrar e começou a comprimir as trevas. Aí diz, fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão e as águas e as nuvens do céu. E aí diz, ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam. Quando Deus chega, aquelas nuvens, sabe, que está na tua mente, que está no teu coração, elas se espalham. E saraivas e brasa de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz. Aí Deus começa então agora a declarar o que vai ser. E houve saraivas e brasas de fogo. Mandou as suas setas e espalhou, multiplicou raios e bratou. Então Deus começou a colocar uma ordem no caos da alma, da mente, do coração do rei. E enviou desde o alto e tomou e tirou-me das muitas águas. Deus pegou com as mãos e levantou o rei daquele sofrimento, daquela angústia, daquele medo, daquela depressão, daquele pavor que ele estava vivendo naquele momento. Aí livrou-me do meu inimigo forte. Não eram os inimigos dali da guerra, não. Porque os inimigos da guerra ele vai enfrentar mais na frente. Era o inimigo Satanás, os demônios, que se levantam contra nós, nos oprimindo, colocando a gente para baixo, dizendo que você não vai vencer, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que as barreiras são maiores, os problemas são maiores do que a tua capacidade de solução. Então, é esse inimigo, Satanás. Ele diz, olha, livrou-me do inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. E fato, Satanás, ele é muito mais poderoso do que nós, humanamente falando. Só quando nós estamos revestidos da glória é que nós temos poder para desbaratá-lo. Só quando nós estamos cheios do Espírito Santo é que nós temos condições de vencê-lo. Se nós estivermos na nossa natureza, nós não temos condições de vencer Satanás. Então ele diz, é um inimigo muito forte, é muito mais forte do que eu. Aí diz, o Senhor me trouxe para um lugar espaçoso, ele livrou-me porque tinha prazer em mim. Olha que coisa linda. Por que Deus livrou o salmista? Porque Deus tinha prazer nele. Será que nós estamos vivendo de acordo com que Deus tem prazer em nós? Porque no momento desse, de angústia, de sofrimento, se você clamar ao Senhor, mas se Ele não tiver prazer em você, será que Ele vai te ouvir? Será que Ele vai te responder?
Então é muito importante nós vivermos uma caminhada cristã verdadeira diante do Senhor. Aí diz, recompensou-me conforme a minha justiça. Olha só, de acordo com o meu caminhar, de como eu me procedo na presença dele. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Olha as obras, como eu tenho vivido, como eu tenho andado. Isso é muito importante, amados. Não ignore isso. Eu sei que tem muitas pessoas ignorando isso, as obras. Tiago diz, mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé com as minhas obras. Então não tem esse negócio de viver só um evangelho descaracterizado, né? Sem sofrimento, sem dor, sem obras. Tem que ter obras, tem que pagar preço. Entendeu? Aí diz, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Deus sabe se nós falhamos e por que nós falhamos, e se nós voltamos a Ele e pedimos perdão, ou se nós simplesmente queremos viver a vida de qualquer forma. Deus sabe disso. E Ele diz, eu voltei, porque eu quero viver, eu não vou viver impiamente, eu não vou me apartar dele, entendeu? E Ele diz, porque todos os juízes estavam diante de mim, e eu não rejeitei os estatutos, eu fiz tudo conforme estava escrito, eu fiz o que Deus mandou. Então, por isso, assim que Ele retribuiu-me, o Senhor, conforme a minha justiça, conforme por isso das minhas mãos perante os seus olhos. Então, aquela depressão, aquela angústia, aquela vontade de se matar estava sobre ele, os demônios estavam ali oprimindo, mas Deus viu tudo conforme ele vivia na presença dele. E por causa disso, Deus falou, não vai morrer, não vai acabar, eu vou fazer alguma coisa por você. É isso que está dizendo aqui. Aí, ó, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. Quer dizer, naquele momento de trevas, Deus vem e dá uma luz, mostra o que fazer. É isso que ele está dizendo aqui. Aí depois assim, Deus iluminará as minhas trevas. Aí ele já está cheio, ele já está ungido, já está consagrado. Ele diz, porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus saltei uma grande muralha. Aí ele começa a dizer, o caminho de Deus é perfeito, começa a adorar a Deus. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Saiu já daquele quadro de suicida. Ele já está agora num quadro de revelação, de visão espiritual. Ele está vendo Deus agir na vida dele, mover a vida dele. Aí depois ele diz assim, porque não existe Deus como o Senhor. E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Aí depois ele continua, Deus é que me cinge de força e me aperfeiçoa para o meu caminho. Faz os meus pés como o da corça e me põe nas alturas. Ele diz, ensina as minhas mãos, ou então prepara as minhas mãos ou para a guerra, e de sorte que os meus braços quebram um arco de cobra. Quer dizer, agora já está cheio, agora já está cheio da unção, cheio do poder, cheio do entendimento, cheio da revelação. E agora ele não tem mais medo, agora ele não tem mais, agora ele vai enfrentar o mal, agora ele vai enfrentar os inimigos dele, que pode ser tanto psicológico quanto pode ser físicos. Né? Porque é provável que ele estivesse aqui também numa guerra, tá? Uma guerra física. E é por causa dessa guerra trouxe esse terror, todo esse pavor, para que ele pudesse pensar em se matar, porque ele achava que não poderia ganhar essa guerra. Aí continua, alargaste meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Aí ele diz, persegui os meus inimigos e os alcancei, e voltei, senão depois de os ter consumido. Olha só, agora ele estava cheio de unção, agora ele sai do quadro psicológico, agora ele sai do quadro da mente dele, os problemas que estavam enfrentando na cabeça dele, e ele começa agora a ir para a guerra física. E quando ele consegue, quando ele vai na guerra física, o que ele fala? Ele disse, eu fui lá, eu só voltei quando eu acabei com todos os meus inimigos. Ele atravessei os de sorte que não puderam mais se levantar. E esses camaradas até mesmo clamaram o próprio Deus, só que Deus não ouviu eles. Por que Deus não ouviu eles? Porque eles não viviam segundo a palavra. Porque eles não estavam na presença de Deus. Porque eles não serviam a Deus. Porque se ele estivesse servindo a Deus, ele não daria se levantando contra um servo de Deus, um ungido do Senhor. Aí, ó, deste também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas não lhe respondeu. Deus não responde pessoas que estão vivendo fora da palavra dele, a menos que você realmente se converta, a menos que você volte, a menos que você diga, eu preciso, eu quero, eu aceito, eu recebo, eu estou disposto a tomar a minha cruz, a me colocar debaixo. Amém? Essa é a lei. Diz então, esmiucei, livraste-me das contendas dos povos e me fizeste cabeça do gentil, um povo que não conhecia me servirá. Aí ele continua falando aqui, ele vai falando, glorificando. E aí no final ele diz assim, que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao seu nome, pois engrandeceste a salvação do seu rei, porque Deus tirou ele da morte, tirou ele de um suicídio, de um possível suicídio, entendeu? Ele estava num quadro suicida, ele estava num quadro de medo, de pavor, de terror,
E é por isso que primeiro ele teve que vencer a alma, ele teve que vencer as dores internas, para depois ele sair para poder guerrear as dores físicas. E é isso que acontece com a gente. Satanás, ele se levanta contra a nossa mente, contra o nosso coração, e ele começa a colocar coisas na nossa mente, na nossa cabeça, tentando nos paralisar, tentando nos matar, tentando nos destruir, nos desanimar, tentando fazer a gente voltar atrás. Mas nós não podemos voltar atrás. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é a saúde para nós. A palavra de Deus é que nos tira da lama, do charco de lodo e nos coloca sobre uma rocha. Aqui pode-se falar também de um quadro de pecado que tenha levado Davi a essa situação. Porque ele diz, ele tirou meus pés de um charco de lodo. Então, o charco de lodo aqui simboliza também a vida de pecado. Né? Pode ter sido, até mesmo pelo fato dele ter caído com a Batseba, que levou ele para esse quadro de depressão, de angústia, de tristeza. Ele tinha alguns, no Salmo 32, ele fala que os ossos dele estavam se secando. Tal era a depressão e a angústia que ele estava enfrentando. Mas agora ele sai desse quadro. E ele vai para a guerra. E ele vence a guerra. E ele glorifica o nome do Senhor. Então essa é a palavra para você nesta manhã, nesse dia. Quem sabe você está pensando em suicídio. Quem sabe você está pensando em se matar. Pensando em se desistir. Está pensando em parar. Está pensando em um monte de coisa. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Esse aqui é o salmo que você tem que ler. E dizer para Deus que você não vai parar. Que você não vai desistir. Que você vai pagar o preço. Amém? E você vai dizer, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. É Deus que te fortalece, é Deus que te ajuda. Deus abençoe, fica na paz.